Ok, vamos nesse vídeo chegar até esta multiplicação em x na resolução de certas equações de certo formato, que é um modelo muito presente nas equações. Mas antes de chegar a esse ponto, nós já vimos em vídeos anteriores que a gente pode dividir os membros de uma equação por um mesmo valor, né? Da mesma forma, se nós temos uma equação, ou seja, nós temos uma expressão no primeiro membro e uma expressão no segundo membro que estão relacionadas entre si pela igualdade, isso significa que se eu adicionar algo ao primeiro membro e fizer a mesma coisa com o segundo membro, esta equação permanece válida. E isso a gente usa para resolver as equações. Da mesma forma, se eu subtrair, da mesma forma, se eu dividir, né? Se eu dividir o primeiro membro por um valor diferente de zero, obviamente, e fizer a mesma coisa no segundo membro. E também se eu usar a operação de multiplicação, ou seja, se o primeiro membro é igual ao segundo membro, e eu multiplico o primeiro membro por um valor e o segundo membro pelo mesmo valor, essa equação permanece válida, e isso a gente usa para resolver as equações através de uma caminhada, né? De um passo a passo até que isso me revele. Por isso que a matemática às vezes se parece com um jogo, porque na verdade é um tipo de jogo que a gente vai fazendo de propósito, com jogadas propositais, para atingir um objetivo, que é encontrar o meu valor misterioso, né? Que faz com que eu diga, resolvi essa equação, o valor de x é tanto. Então, partindo desse princípio, observe aqui, se eu tiver, por exemplo, uma equação assim, x dividido por 2 é igual a 16 dividido por 5. Então, numa situação como essa, a gente pode, usando essa tática de dividir ou de multiplicar a equação por um mesmo valor, a gente pode recuperar aqui a tela, multiplicar essa equação por qualquer valor. Aí adivinha, por quanto eu vou multiplicar esta equação para me livrar do 2 no denominador do primeiro membro? Eu vou multiplicar a equação por 2. Olha só como isso é bem tranquilo, né? Por quanto que eu vou multiplicar essa equação toda para me livrar do 5 no segundo membro? Eu vou multiplicar por 5, porque 5 dividido por 5, né, vai anular. Então vamos lá, vou multiplicar esta equação por 2. Aí vai ficar como? Vai ficar 2x sobre 2, que é igual a 2 vezes 16 sobre 5. Observe que multiplicar por 2 fez com que, comparando com essa equação inicial aqui, né, fez com que aparecesse esse 2 e esse 2. Observe que eu estou multiplicando o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor. Eu não vou desenvolver, eu vou fazer agora o quê? Eu vou multiplicar esta equação por 5. Porque eu posso multiplicar a equação por qualquer número que eu quiser, ok? Então, eu vou multiplicar por 5. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 5 vezes x sobre 2 igual a 2 vezes 5 vezes 16 sobre 5. Então, nessa situação aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar este 2 com esse 2, que é o que a gente queria fazer, e este 5 com esse 5, que é o que a gente queria fazer, né? Ou seja, tirar esses denominadores.
vai ficar 5x igual a 2 vezes 16. Então, se a gente observar bem aonde nós chegamos, né, é exatamente o que a gente já faz de uma forma sem pensar muito quando a gente multiplica em x. Observe aqui a minha equação inicial, né? Se eu fizer 5 vezes x, vai ficar 5x aqui. E se eu fizer, mais uma vez, voltando para a equação inicial, 2 vezes 16, multiplicando em x, eu vou chegar a 2 vezes 16. De forma que, dando sequência aqui na minha equação, eu vou ter que 5x é igual a 32, e que no caso, o meu x, meio perdido hoje com essa tela, o meu x é igual a 32 sobre 5. Como o 5 não é divisor de 32, porque o 5 só divide o que termina em 0 ou em 5, não vai dar para simplificar, e ou eu faço a divisão ou eu concluo como um número no formato de fração. Vamos concluir aqui que o nosso objetivo é descrever técnicas de resolução. Então, x igual a 32 sobre 5. Dessa forma, a gente justifica a maneira de resolver equações como nesse formato. Por exemplo, mais uma vez, um outro exemplo. X sobre 3 igual a 8 sobre 9. Como é que a gente faz para fazer a resolução de uma equação como essa, de uma forma mais rápida? A gente multiplica 9 vezes x, 9x, igual 3 vezes 8. Vamos colocar aqui, 3 vezes 8. Aí, a partir daqui, nós eliminamos esses denominadores apenas na forma, para simplificar. Então, eu posso dizer que 9x é igual a 24. E em seguida eu posso dizer que x é igual a 24 dividido por 9. Que no caso pode ser simplificado, né? Não por 2, mas por 3. Eu posso simplificar por 3. E aí eu vou ter que x é igual a 8 sobre 24 dividido por 3 dá 8. 9 por 3 dá 3. Então, o meu x vai ser, nesse caso, igual a 8 sobre 3. Outros exemplos, apenas para desmistificar, né? Apenas para desmistificar. Por exemplo, poderíamos ser também assim. 4 sobre x igual a 8 sobre 11. No caso aqui, você pode pensar assim, o x agora é denominador, né? Não tem problema, é o mesmo processo. Vai ficar 8 vezes x, 8x, igual 4 vezes 11, 4 vezes 11. Observe que isso simplifica muito a nossa equação, né? E nós temos diversos casos em que nós chegamos a essa situação, desse formato de equação. Então, aqui nós temos o quê? Que 8x é igual a 44, que é 4 vezes 11, 44, e que x é igual a 44 sobre 8, que a gente já sabe que pode simplificar por 2, porque os dois são pares, né? 44 é par, 8 é par. Ficaríamos com a metade de 44, que é 22, dividido por a metade de 8, que é 4. E podemos simplificar novamente por 2, porque tanto 22 como 4 são pares. E aqui nós temos que x é igual a 11 sobre 2.
11 sobre 2 não dá para simplificar? Não, 11 é primo, né? O 2 também. Não dá para simplificar mais, então aqui é a resolução daquela equação. E podemos ter outros exemplos? Podemos, por exemplo, vamos colocar assim, 5 sobre 7 igual a 10 sobre x, né? Olha onde foi parar o x. Esse modelo de equação sempre se resolve da mesma forma. Mas eu posso multiplicar de qualquer forma? Posso multiplicar 5 vezes x primeiro ou 7 vezes 10 primeiro? Tanto faz, porque cada um vai ser um membro, né? Então vamos fazer primeiro 7 vezes 10. Vai ficar 7 vezes 10 é igual a 5 vezes x. Eu não gostei, porque o 5x ficou no segundo membro. Então, nesse caso aí, a gente inverte. 5x igual a 7 vezes 10, como nós já vimos. Sempre que a gente quiser, a gente pode inverter primeiro membro com o segundo membro. Então, no caso aqui, o que é que a gente tem? 5x é igual a 70, né? Então, o meu x vai ser igual a 70 sobre 5. Portanto, como 70 é múltiplo de 5, que termina em 0, né? A gente pode dividir. Vamos fazer bem aqui do lado. 70 dividido por 5. 7 por 5 é igual a 1. 1 vezes 5 é 5. Meu resto parcial é 7 menos 5, que dá 2. Baixa esse 0 aqui. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. E o meu resto é 0. Então, o x é igual a 14. Nesse caso aqui. E, para não deixar incompleto, né? Para não deixar incompleto, a gente pode colocar assim. Vamos supor, 3 sobre 8 igual a x sobre 4. Agora o x está no numerador do segundo membro. Não tem nenhum problema. Todos esses tipos de equações aqui se resolvem na chamada multiplicação em x, que advém, como eu falei no início do vídeo, da possibilidade de você multiplicar a equação por qualquer número que não seja igual a 0. Então aqui eu posso multiplicar assim, ó, 3 vezes 4, 3 vezes 4, igual 8 vezes x, 8x. Não gostei, ficou 8x no segundo membro, né? A gente manda o 8x para o primeiro membro. O 3 vezes 4, que é 12, já posso colocar aqui no segundo membro. No caso aqui, o meu x vai ser igual a 12 sobre 8. E aqui recai naquela velha simplificação, né? Porque 12 é par e 8 é par, então eu posso simplificar a minha fração por 2. Isso vai me levar na metade de 12, que é 6, dividido pela metade de 8, que é 4, que novamente posso simplificar. 6 é par, 4 é par, posso simplificar por 2. Então, vou ter que o x aqui vai ser a metade de 6, que é 3, dividido pela metade de 4, que é 2. Portanto, 3 sobre 2 não dá mais para simplificar. É a resolução desta equação. Então, nesse vídeo a gente viu, apesar desses arrastos aqui descontrolados da minha tela, mas a gente viu aqui um modelo de equação que se resolve com a chamada multiplicação em x, né? São diversos momentos que a gente chega nessa circunstância, principalmente resolvendo problemas envolvendo proporção.